Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre o Círio Pascal. Nós estamos nos aproximando aí da Semana Santa e na noite da Vigília Pascal nós abençoamos o Círio Pascal, que é aquela vela grande que vai acompanhar durante todo o tempo pascal e também nos batizados e solenidades, e por isso então eu quero explicar um pouquinho sobre este símbolo que é muito importante da Igreja Católica, que talvez boa parte das pessoas não conheçam, não saibam. Então, a finalidade deste vídeo hoje é falar sobre o Círio Pascal. Mas antes de falar sobre ele, convido você que está passando agora por este canal, ainda não se inscreveu, não conhece, ou está vendo pela primeira vez, ou é daqueles que visitam sempre, mas ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever, porque aí você vai receber sempre vídeos novos que eu posto praticamente todos os dias. Vamos lá então sobre o Círio Pascal, a explicação sobre ele e também sobre o seu uso. O Círio Pascal, ele é então uma vela grande que é abençoada na noite da Vigília Pascal. Eu vou apresentar aqui para vocês e depois eu vou mostrar como é que é o ritual da bênção dele. Eu vou pegar aqui, dá licença um pouquinho. Ele está aqui do lado, eu trouxe um para vocês verem, que é esse aqui, ó. Esse é o Círio Pascal. Você percebe que é uma vela bem grande, ela tem ilustrações, que eu vou explicar cada uma delas, qual é o significado de cada um desses desenhos, que variam muito, mas tem alguns desenhos que não podem variar, eles precisam ter, são desenhos essenciais. Esse aqui é um círio simples e ele tem os desenhos, as ilustrações, que são essenciais para esta grande vela, o Círio Pascal. Vou colocar aqui do lado porque ele é um pouco pesado e depois eu explico as partes dele. Fiz aqui um roteirinho para facilitar o entendimento do Círio Pascal. Ele é abençoado, como eu disse, na noite da Vigília Pascal, no início da celebração da Vigília Pascal. Geralmente, essa celebração é uma celebração na noite do Sábado Santo. É a cerimônia mais longa, porque ela contém ali um grupo de 5 liturgias dentro de uma só, mas depois eu faço um vídeo só explicando sobre elas. E a primeira parte, que é a celebração da luz, que acontece fora da igreja, é naquele momento que esse está rodando aqui, ele pode cair. Deixa eu deixar com calço aqui que facilita, senão ficamos sem o círio na noite da Vigília Pascal. Então ele é abençoado na noite da Vigília Pascal, no Sábado Santo, na Vigília das Vigílias, na missa mais importante, nós podemos dizer. Então ela começa com a primeira parte, lá fora da igreja, onde é abençoado o Círio Pascal. E ele acontece dessa maneira. Então, lá do lado de fora da igreja, acende-se uma fogueira. Essa fogueira pode ser acesa pouco na porta da igreja, num lugar mais distante, depende da comunidade, mas é sempre fora da igreja que se acende esta fogueira. Acesa a fogueira, o sacerdote e alguns ministros extraordinários, eles vão se aproximar trazendo o Círio Pascal, trazendo esta grande vela. Geralmente quem traz é um ministro extraordinário. A fogueira já está acesa, vai ter um ritual da bênção do fogo. Esse ritual ele se encontra no Missal Romano, ali tem o ritual da bênção, vai abençoar o fogo, e depois que o fogo foi abençoado, ele é chamado de fogo novo, porque ele foi abençoado. E ali então é que se vai acender essa grande vela aqui, o Círio Pascal, no fogo novo. Como é que é o ritual da bênção
do Círio Pascal. Então, depois da bênção do fogo, um ministro ou um acólito, ele vai se aproximar do sacerdote e ele vai trazer o círio para ser abençoado. E aí, então, o sacerdote vai gravar com um estilete uma cruz no círio. Ele vai pegar um estilete, eu vou levantar novamente o círio aqui para vocês irem vendo. Então ele vai, em cada um desses pontos, ele vai gravar com um estilete. Então ele vai fazer da seguinte maneira. Muita gente acaba não vendo esse ritual, porque às vezes é bastante gente, e não ficam perto. Alguns nem querem sair da igreja nesse dia, porque acham que vai perder o lugar. Esse ano não vai acontecer isso, porque as pessoas não vão estar na igreja. Você vai estar acompanhando pela televisão, ou pelas redes sociais. Então talvez esse ano você até veja melhor como é que acontece esse ritual. Porém, quando é missa, que esse ano é um ano excepcional, né? Por isso que não vai ter. Mas quando acontece normalmente a missa, às vezes as pessoas não vêm porque elas ficam longe, não quer ficar perto da fogueira, ou não quer sair do seu lugar na igreja, o que é uma coisa errada. Então ela acaba não vendo esse ritual lindíssimo da bênção, do acendimento e de tudo aquilo que é feito nessa hora com o Círio Pascal. Então, depois que ele fez a marca com os estiletes nesses pontos aqui do círio, aí ele vai traçar no alto da cruz a letra alfa. Então aqui, o missa romano supõe que não tenham essas letras. Então supõe que fosse uma vela assim, uma vela branca, aí daria muito mais trabalho, né? Uma vela branca, assim, toda, sem aqueles pontos, e aí o sacerdote iria fazendo, aqui ele faria a letra A, então a letra já está aqui, ele só vai fazer o sinal, assim, simular um sinal aqui nessa letra A, que é a letra alfa. Então, aqui tem a letra alfa, essa é uma letra que precisa ter, né? Essas letras precisam ter no círio. Então, aqui a letra alfa, ele vai começar, então, traçando aqui no alto com estilete a letra alfa. E aqui embaixo, ele vai descer, você vai encontrar aqui embaixo, tem a letra ômega, alfa e ômega. Aqui no alfabeto português é o A e o Z, mas no alfabeto grego é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele vai traçar aqui a letra embaixo, ele vai fazer uma incisão aqui embaixo do alfa e depois embaixo do ômega. Aí ele vai, entre os braços da cruz, vai ter os algarismos. Esses algarismos correspondem ao ano. Então, por exemplo, nós estamos aqui no ano de 2020. Então, 2020. Por isso que o círio tem que ser todo ano um círio novo. Esse é o de 2020. Sempre aqui tem os algarismos do ano correspondente. Então, ele vai estar entre os braços da cruz do círio, nos 4 pontos, né? Já vou explicar o que isto significa. Então, enquanto ele vai fazendo essas incisões, ele vai dizer, então aqui, na haste vertical, aqui em cima, né? Vertical é aqui é horizontal. Aqui na haste vertical, às vezes na hora a gente confunde vertical, horizontal. Aqui no vertical, aqui em cima, na ponta da cruz, ele vai fazer uma incisão e vai dizer aqui, enquanto ele está fazendo essa incisão, Cristo ontem e hoje. Depois ele vai descer aqui na haste horizontal e vai dizer princípio e fim. Depois ele vai fazer uma incisão na letra alfa de novo, aqui no alto, e
vai fazer novamente aquela referência. Depois vai fazer a incisão aqui embaixo na letra ômega. Quando ele fizer a incisão no primeiro algarismo aqui, ele vai dizer o tempo e a eternidade. A ele o tempo, e depois é que ele vai dizer aqui no outro número a eternidade. Então vai fazendo sempre essa incisão. E aí no terceiro algarismo aqui ele vai dizer a glória e o poder, e aqui nesse último ele vai dizer pelos séculos sem fim. Depois que faz a incisão em cada um desses algarismos, aí vem a hora da colocação dos grãos de incenso, que são esses daqui. Está aqui dentro de um saquinho ainda, eu vou abrir aqui para vocês verem. Eles são cravos, na verdade são cravos, que dentro desses cravos tem grão de incenso. Vou trazer aqui perto para vocês verem. Tá vendo? Isso aqui, ó. São cravos, né? E dentro desses cravos, aqui nessa bolinha, tem, então, grãos de incenso. Então, depois, feita a incisão da cruz e dos outros sinais, vai ser aplicado 5 cravos desse daqui, um grão de incenso, que vai formar a cruz. Então, ele vai ser colocado nesses pontos aqui, ó. Cada um desses, um aqui no meio. Um em cada ponta da cruz e um no meio. Então, quando vai ser colocado, começa colocando aqui na ponta, e vai dizer, por suas santas chagas, por suas chagas gloriosas, aqui no meio, o Cristo Senhor, aqui embaixo, nos proteja aqui e nos guarde aqui. Amém. Então vai, responde o amém, né? E vai aqui colocando então cada um deles. Vão ficar 5 desses cravos colocados no círio pascal. E aí depois que ele vai acender, então aqui tem o pavio, né, como vocês veem, vai acender na fogueira o círio, no fogo abençoado. E depois, na hora de acender, é sempre importante que a pessoa tenha uma vareta para encostar lá na fogueira, senão vai derreter o círio, vai queimar a cara da pessoa que vai encostar no fogo. Então é sempre bom ter uma vareta comprida que acende lá e traz aqui e acende o círio. Então ele vai acender. Depois, enquanto ele acende, ele vai dizer, a luz do Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e de nossa mente. Então, ele vai dizer isso em alta voz para todo mundo ouvir essa frase. Então o círio já foi abençoado, já foi aceso, foi colocado todos os seus símbolos. Agora então começa a procissão até dentro da igreja. Se tiver diácono na celebração, é o diácono que leva o círio. Se não tiver diácono, é o sacerdote que leva o círio. Quando ele chega na porta da igreja, ele vai levantar o círio bem alto, aceso, e vai cantar, eis a luz de Cristo. E as pessoas vão responder, demos graças a Deus. E ali começa então a acender as velas das pessoas. Os ministros extraordinários se aproximam, acendem as suas e começa a passar para a assembleia. A procissão continua. Lá no meio da igreja, ele vai erguer de novo o círio e vai cantar eis a luz de Cristo. O povo vai responder, demos graças a Deus. E as velas vão continuar sendo acesas na assembleia. E depois, chegando lá na frente do altar, ele vira de frente para a assembleia, ergue bem alto o círio e canta pela última vez, eis a luz de Cristo. Nessa hora, se as luzes da igreja estiverem apagadas, acende todas as luzes. A assembleia já vão estar com todas as suas velas acesas. E aí então se dirige à mesa da palavra para a proclamação da Páscoa, com o círio aceso do lado
Então, se pode ser o padre que vai proclamar a Páscoa, pode ser um diácono, pode ser uma equipe de canto, alguém da equipe de canto. Então, depois eu explico sobre essa outra parte. Mas até aqui, então, é o rito do acendimento do círio. Eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre o círio pascal. Bom, o círio pascal, ele simboliza o Cristo ressuscitado, o Cristo que venceu as trevas, o Cristo que venceu a morte. O rito de acendimento do círio, ele é originário de Jerusalém e designado como Lumen Christi, ou seja, luz de Cristo. Então, ele tem uma origem muito antiga, esse ritual é um ritual muito antigo na igreja e que é feito memória em cada noite da vigília pascal. O círio ele vai permanecer do lado do altar durante todo o tempo pascal, durante todas as semanas do tempo pascal, o círio permanece aceso na igreja. Ele pode entrar na procissão de entrada em todas as missas, substituindo a cruz processional, a cruz fica lá do lado do altar, e no lugar da cruz entra o círio. Ou ele pode ficar diretamente lá na frente do lado do altar. Ele acompanha a celebração em todo o tempo pascal. Depois terminado o tempo pascal, tem o rito de apagamento do círio, e ele volta só em ocasiões especiais, batizados, crismas, celebrações solenes, aí volta-se a acender o círio pascal. Ele, claro, vai acompanhar sempre que tiver batismo, vai acender o círio pascal, porque aí os padrinhos acendem as velas no círio pascal e etc. O cravo, esses cravos aqui que são colocados no círio, eles significam Cristo vencedor da morte. São os cravos que foram lá nas mãos de Jesus na crucificação. Então ele é colocado aqui lembrando o Cristo que vence a morte. Os algarismos lembram o Senhor da história, né? O alfa e o ômega lembra Jesus, o Senhor da história. Então, o princípio e o fim. E o algarismo, que são os números, né? Lembra o Senhor da história, princípio e fim, o tempo, a eternidade. E aqui o alfa e o ômega, que ele é o princípio de tudo e também o fim de tudo. O círio deve ser feito sempre com cera nova, cera virgem, por isso não se pode reaproveitar parafinas do ano anterior. Tem que checar a origem dele, porque tem muita gente que faz círio pascal, mas às vezes faz reaproveitando parafinas de velas usadas, derretidas, e faz de novo, reciclam parafina, e não tem sentido, não pode dentro da liturgia, tem que ser com cera nova. A maioria dos círios são feitos com parafina, mas recomenda-se que ele seja feito com cera de abelha. É muito raro hoje a gente ver um círio com cera de abelha, até com a cera de abelha, quando ele está queimando, ele exala um perfume. A maioria deles são feitos com parafina, mas o original, o correto, o indicado é que ele fosse feito com cera de abelha. Então ele não deve ser aproveitado, reaproveitado no ano seguinte. Às vezes a pessoa, gastamos poucos, vamos cortar um pouquinho de cima, trocar o número. Não é essa a recomendação para ser feita. Quanto às cores do círio, são duas as cores do círio mais usadas, o branco e o amarelo. Às vezes a gente vê algumas variações de cores, mas as cores recomendadas para o círio pascal é branca ou amarela. As ilustrações podem ser colocadas de acordo com a temática. Ele pode ser um círio personalizado com alguns símbolos, mas o que não pode faltar num círio é a letra A e a letra Z, ou o alfa e o ômega, e o ano correspondente e a cruz, que é esse aqui, que é um círio básico. Agora, há pessoas que enfeitam, colocam outros desenhos, outras ilustrações, isso é opcional. Um cordeiro, por exemplo, que é o cordeiro que vai ser imolado na Páscoa, pode ser colocado, não tem problema. O que não pode faltar são esses símbolos aqui. As letras, os números e a cruz, e os cravos. Isso é básico, todo círio pascal
tem que ter estes símbolos aqui. O tamanho também varia. Se é uma igreja muito grande, uma catedral, tem que ser um círio grande para todo mundo ver lá do fundo. Se é uma capela pequena, uma igreja pequena, um círio pela metade desse daqui também pode ser. E o ano deve ser colocado corretamente, que é assim, dessa forma a distribuição do ano. Ele não pode ser colocado aqui, 2020, aqui embaixo na sequência. Não, porque tem o ritual para ser colocado em cada ponto. Então ele tem que ser dessa forma que está aqui. O ano tem que ser dividido nesses 4 pontos, não pode ser sequencial aqui embaixo. Às vezes a pessoa não sabe, ela quer inovar e coloca o ano sequencial aqui. Está errado, ele tem que ser colocado aqui, como está dessa forma. Então essas são algumas orientações sobre o Círio Pascal. Eu espero que tenha ficado claro nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida ainda, você pode deixar aí embaixo nos seus comentários e eu busco esclarecer, se for possível. Então, deixe ali as suas perguntas, deixe também seus comentários, que a gente possa estar interagindo, dialogando. Então, essa é um pouco a explicação sobre o Círio Pascal. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.